Essa é uma canção realmente muito profética para os nossos dias, né? Declarar que o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, é o nome que traz cura, é o nome que nos liberta. Jesus, somente Jesus. Ele é o centro do Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Nós não estamos aqui, irmãos, para pregar sobre as tuas necessidades, os teus problemas, porque muitas vezes nós temos colocado o homem no centro da pregação, e não é o homem que deve ser exaltado. Por mais que você tenha necessidades e tenha problemas, tenha situações na vida, e o próprio Cristo já declarou para nós que no mundo nós teremos aflições. Nós temos que nos libertar da mentalidade de protagonista. Nós não somos protagonista. A gente precisa se libertar de uma mentalidade protagonista. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Nós não somos protagonista. Nós somos, quem é protagonista é Cristo. Quem deve aparecer é Jesus. Quem deve ser glorificado é Ele, não é nós. Nós temos que ser libertos de uma mentalidade de protagonismo. Existe uma mensagem que diz: seja o protagonista da sua vida, irmão. Não. Você não tem que ser o protagonista. Você tem que deixar Cristo aparecer. Enquanto a gente deixa o Evangelho, muitas vezes, onde as necessidades humanas são aquilo que a gente só prega e fala, e às vezes até canta, vamos deixando Cristo, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Então tira o teu nome do centro e põe o nome de Cristo aí. Você pode estar passando por dificuldade, e eu sei. Você pode estar passando por problemas. Você está passando por vezes por até enfermidades. Mas isso não significa que o Senhor não está ao teu lado. Isso não significa que Deus abandonou você. Em nenhum momento da Bíblia existe uma promessa que diz que nós não teremos problemas, irmãos. Em nenhum versículo da Bíblia você vai dizer: não, você vai ter tudo resolvido. Porque se você ler a Bíblia honestamente, você não vai encontrar. Muito pelo contrário, os apóstolos, eles ensinavam que nós aqui nessa vida vamos padecer por sofrimentos e aflições. Mas há uma promessa que nós temos, e essa nós podemos garantir, que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe uma promessa, que é a promessa da presença dEle na nossa vida todos os dias. E pode ter certeza que Ele está. Eu queria muito que o nosso coração, nesses dias, a gente possa se voltar a esse lugar onde Cristo apareça. Aquela declaração de João Batista, que Ele cresça e que eu diminua, que nós venhamos diminuir. Cantamos aqui: a Ele a glória, a Ele, é Ele. Cristo está aparecendo na tua vida, ou você está sendo o protagonista? Você está ofuscando a glória de Deus, está querendo aparecer mais que Jesus? Você está querendo aparecer mais que Jesus? Você está querendo ter mais glória que Ele? A Bíblia diz que Deus não vai dividir a sua glória com homens. Então não tente aparecer mais que Jesus. Não tente aparecer mais que a sua glória. Não tente, não tente. Nós precisamos, irmãos, voltar a esse lugar, onde o nosso coração seja levado a um quebrantamento. O Evangelho é sobre Ele e não é sobre nós. A pregação do Evangelho é sobre Jesus, não é sobre nós. É a obra que Ele fez, é em memória dEle, é para Ele. Você está me entendendo? Amém? A igreja tem que ter esse coração. É Jesus que tem que aparecer. Eu queria que você abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 40, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre sonhos. Gênesis capítulo 40.
Aqui vai contar uma história de sonhos. E eu quero que você preste muita atenção, porque existem sonhos que te promovem e existem sonhos que te destroem. Existem sonhos que dão vida e existem sonhos que nos levam à morte. E nós vamos hoje ter o discernimento. Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso sonho? Hoje não, né? Esse ano nós estamos trabalhando, né? O ano profético do frutificar. E vamos entender um pouquinho, através dessa história, que tipo de sonho nós estamos trilhando. E o perigo de muitas vezes não estar vivendo o propósito. Aqui fala sobre José na prisão. Gênesis capítulo 40, no versículo 1, diz assim: passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi no copo de Faraó, e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o Faraó, e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe ao seu cargo, no qual dava copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Amém? Aqui é uma história muito interessante. Eu faço uma pergunta: qual é o teu sonho? A gente precisa entender algumas coisas nessa história que é bastante interessante. Essa história ela vai nos ajudar a entender, né, qual tipo de sonho nós estamos vivendo. José, aqui nós temos nessa história 3 personagens, né? José, o copeiro e o padeiro. Os 3 estavam aonde? Na prisão. Por que eles estavam na prisão? Por ofensa. Os 3 estavam na prisão por causa de terem ofendido. O copeiro e o padeiro foram presos porque ofenderam o rei. José estava preso por causa que ofendeu Potifar e foi parar lá. Então a gente percebe que a ofensa, ela te coloca no lugar de prisão. Toda pessoa ofendida, ela está presa emocionalmente, espiritualmente. Toda pessoa que ofende
Tanto quem ofende quanto quem é ofendido está num lugar de prisão. É interessante que o texto começa assim. Eu não vou falar hoje sobre ofensa, né? Vou falar sobre sonhos. Mas é interessante que a gente começa o texto falando sobre ofensa. É importante porque nós precisamos resolver as ofensas da nossa vida. Nós acabamos de terminar uma série onde nós falamos sobre detox. Mas, irmãos, não significa que agora vai estar tudo resolvido, nada vai mais acontecer. Nós precisamos continuar o processo. As ofensas, elas vão continuar aí. É você quem vai decidir se vai ficar ofendido ou não. Você tem que se resolver com relação a isso. Amém? Você precisa se resolver. Se você não se resolve, você está numa prisão. Você vai ficar preso. Enquanto, o próprio Jesus, ele conta uma parábola explicando isso. De um servo que devia uma quantia enorme ao seu senhor. Ele não conseguia pagar, mas o rei perdoou aquela dívida. Esse homem que foi perdoado de uma dívida que ele não tinha como pagar, foi cobrar um amigo, um conservo dele, uma dívida pequeníssima. Mas ele também não tinha como pagar. E aí ele mandou esse conservo para a prisão. Esse que acabou de receber perdão, não conseguiu perdoar. Mandou para a prisão, e o rei soube dessa história. Isso está lá em Mateus capítulo 18, todo um capítulo, estou resumindo. Porque o rei ficou entristecido. Nossa, eu te perdoei de toda aquela dívida, você também não deveria fazer a mesma coisa? E aí o rei pegou esse servo e colocou ele na prisão, até que pagasse o último centavo. Então nós temos 3 personagens aqui que estão presos por causa de ofensa. 3 personagens presos por causa de ofensa. Esse aqui é um parêntese aqui na mensagem, para que você possa pensar. E talvez você precisa resolver uma questão de ofensa na tua vida. Você precisa liberar perdão, ou você precisa ir até alguém que você sabe quem é e pedir perdão. Amém? Enquanto você estiver preso no teu orgulho, enquanto você estiver preso aí nesse orgulho, nessa soberba, você não sai dessa prisão, até pagar o último centavo. Você vai ficar ali. Aí você não vai estar liberado para sonhar. Você não vai estar liberado para sonhar enquanto você não resolver as ofensas. Quem está entendendo? Amém? Porque, irmãos, nós temos que ter esse entendimento de como o mundo espiritual funciona. O mundo espiritual, o mundo que Deus estabeleceu, os seus princípios que estão enraizados na palavra, precisam ser compreendidos e vividos. Não adianta você querer burlar. Não adianta querer você dar um jeitinho. Deus não vai aceitar o teu jeitinho. Ou você se resolve ou vai ficar aí. Deus não vai aceitar. Sabe, a gente tem uma expressão no Brasil, o jeitinho brasileiro, Esse jeitinho brasileiro não funciona com Deus, irmão. Não funciona. Então vamos resolver essas questões, amém? Isso é muito importante. Então, por que eles estavam presos, os 3? Por causa de ofensas. Então a gente precisa cuidar com isso. A Bíblia fala lá em Hebreus 12:15 que quando a gente não resolve isso gera uma raiz de amargura. Então a raiz de amargura, quando você está ofendido e permanece na ofensa, o que começa a surgir na tua vida? Amargura, você começa a ficar uma pessoa amarga. Então a gente precisa resolver essas questões, liberando perdão. Quantos querem viver os sonhos de Deus? Amém? Então resolva as pendências, resolva aquilo que está aí, muitas vezes você procrastinando com essa questão. Vamos então, como é que nascem os sonhos? Os sonhos, eles nascem nas noites da vida. Preste atenção. Os sonhos nascem nas noites da vida. Quando é que você sonha? Não é quando você vai dormir? Não é na noite que você sonha? Eu sou um trabalhador terceiro turno, eu durmo durante o dia, então para mim não se aplica, Eu sou ao contrário da grande maioria. Mas geralmente, a maioria de nós trabalha de dia e dorme à noite, E quando você vai dormir, tem alguns aqui que de repente nem sonham. Quantos aqui às vezes dormem e não sonham nada assim? Eu não sonho nada. Tem gente que não, Tem gente que toda noite está sonhando, Tem gente que, acorda, lembra do sonho, mas tem gente que, dormiu, caiu na cama, acordou, não sonhei nada, não sei o que eu sonhei. Mas eu não estou falando de qualquer tipo de sonho, porque você percebe que no sonho que aconteceu aqui é um sonho profético.
Você percebe que não é qualquer tipo de sonho. Eu não estou falando daquele sonho que você foi lá comer uma feijoada, né? Encheu a barriga, deitou e começou a sonhar aquelas loucuras que estava caindo do avião, né? Tem um sonho meio maluco, né? Que acontece. E aí, não é esse tipo de sonho, mas sonhos proféticos. O padeiro e o copeiro estão tendo sonhos que Deus está falando com eles. O próprio Deus está se revelando na vida desses homens por meio de sonhos, né? E lá em Jó capítulo 33, fala que, olha só que legal, Jó capítulo 33, deixa aí marcado o texto, no versículo 14, vai dizer assim que Deus fala através de sonhos. 33, 14. Pelo contrário, estou lendo aqui na NAA, né, se quiser botar na mesma versão. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, né? Então Deus fala, Ele está dizendo, Deus fala de um modo, né? Ou de dois. Deus fala duas vezes. Deus sempre usa sonhos, e a Bíblia ela vai contar histórias do José que sonhou. José era um que sonhou, na verdade. Ele teve dois sonhos também, o sonho dos feixes e o sonho do sol e das estrelas. Ele teve dois sonhos. Ele não entendeu o significado nenhum deles. Mais para frente aquilo fez o sentido, né? Mas ele apenas contava os seus sonhos. José era alguém que sonhava os sonhos de Deus, Deus falando com ele. Mais tarde Faraó também sonhou. Faraó também teve dois sonhos. O sonho, né, das vacas magras, das vacas gordas, e o sonho do milho, né, mirrado, e do milho, né, das espigas, né? Ele também teve dois sonhos, numa mesma noite. Então Deus fala uma, duas vezes. Deus sempre fala duas vezes, Deus mostra. E quando Deus está marcando isso, né, Deus está querendo afirmar algo muito sério sobre nós. Quem sabe Deus está falando com você em sonhos e você não está percebendo, né? Às vezes você está aí ouvindo, puxa, né? Porque, né, tem gente, né, que pensa assim, que o cara que vai às vezes jogar no bicho, né? O que você sonhou? Ah, sonhei com uma cobra, né? Não é verdade? Ah, isso aí tem que jogar, né? Não tem essas pessoas que acreditam nisso? Ah, tem que jogar nisso. Irmão, não é esse tipo de sonho, irmão, né? Sonhei, sei lá, com um cachorro, né? Tem umas loucuras, né? Não é esse tipo de sonho. Sonho de Deus, o sonho que Deus fala, realmente é um sonho que Ele ministra na tua vida. Você acorda de manhã, você fica, né, pensando. Você vê que o padeiro e o copeiro de manhã, depois daquele sonho, estavam preocupados, porque eles entenderam que era uma mensagem. Eles entenderam que não era qualquer sonho. Eles entenderam que não era qualquer modo. Eles entenderam, puxa, Deus está falando alguma coisa, mas ainda não estou entendendo. Eles não conseguiam entender a interpretação do sonho. E aí quem que chega? José, né? José aparece e começa a falar: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão assim? E os sonhos, que nem eu falei, eles acontecem nas noites da vida, e a noite representa, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Noite representa choro, noite representa crise, noite representa luta, noite representa situações difíceis. Noite nesse significado espiritual. A Bíblia fala na história que nós lembramos que os dois dormiram de noite e à noite tiveram sonhos. E quem sabe você está vivendo justamente luta, choro, crises, uma pressão, situações difíceis na tua vida. É uma noite. O choro dura uma noite. O choro dura. Então a noite tem essa representação, esse significado. Precisamos ter esse discernimento. E é justamente que nesses momentos que muitas vezes Deus vai liberar sonhos. Porque você às vezes está num lugar onde você não vê saída, não vê solução. E de repente Deus coloca sonho no teu coração para te dar esperança, para te apontar destino, para mostrar que a tua situação atual, ela não vai permanecer assim. Então o sonho, ele alimenta uma esperança, né? Sonho alimenta a esperança. Às vezes você está vivendo algo, um dia mal, vivendo situação complicada. Mas o sonho de Deus, quando vem do céu, Deus está comunicando ao teu espírito esperança. Dias melhores estão vindo. Porque foi assim com José, né? José é um exemplo disso. José teve sonhos na sua adolescência, na sua juventude, com 17 anos.
ele estava na casa do seu pai, ele estava lá, né, com sua família. Daí, por causa dos sonhos dele, os irmãos tiveram inveja de José e queriam matá-lo. Mas Deus interviu para que ele não morresse, mas fosse vendido como escravo. José vai parar no Egito, não porque ele queria parar lá. A gente fala assim, o José do Egito, mas ele não queria estar lá, não é o José do Egito. Na verdade, antes dele morrer, ele até fala: leve os meus ossos daqui. Ele não queria ficar lá. Ele foi parar lá por causa de um propósito. Mas quando ele disse assim, eu vou morrer, e quando eu morrer, e quando Israel sair do Egito, leve os meus ossos juntos, me coloque os meus ossos lá na terra onde eu tenho que estar com vocês, né? É um homem de fé, né? Eu amo isso. E o que acontece? José, por causa dos seus sonhos, também está na prisão. E aí mais tarde, né? E tu vê que José, quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele até implora para ele, né? Quando você sair daqui, lembra de mim. José está tentando desesperadamente: me tira desse lugar, pelo amor de Deus. José está desesperado. José está dizendo: me tira daqui. E muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus. Imagina se José tivesse saído naquele momento. Ele estaria saindo com o seu coração ainda ferido. Você percebe que ele ainda está ferido por dentro. Ele está dizendo: eu não fiz nada para estar aqui. Ele ainda está aprisionado. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas, meu irmão. Porque às vezes você pensa: puxa, eu nada fiz para estar vivendo isso. A gente fica com essa mentalidade de protagonista. Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Para, meu irmão. Deus muitas vezes está te colocando no lugar para algo muito estratégico. Muitas vezes José, quando chegou o tempo de Deus levantar ele, Deus o colocou no lugar de governo. Graças a Deus que ele não saiu na época que ele queria ter saído. E muitos de nós estamos abortando o plano de Deus, porque não estamos suportando o processo, não estamos suportando a prova, não estamos suportando a crise, e estamos fazendo lambança. Irmão, muita gente aqui está fazendo lambança na sua vida com Deus, porque não consegue suportar processo. Estou falando isso com alguém e o Espírito Santo está me mandar essa mensagem. Você está fazendo lambança com Deus. Para! Você não está conseguindo suportar processo. Deus quer te levantar. Deus quer te usar. Deus quer que você seja um instrumento para a glória dEle. Mas você muitas vezes está sendo um filho rebelde. Não está permitindo que Ele trate você, que Ele cuide de você. E muitas vezes, irmãos, nós temos que entender que a hora que nós pensamos: puxa, José pensou aqui, eu tenho uma oportunidade para sair, né? Porque ele fez uma interpretação do sonho. José sabia o que ia acontecer com o copeiro. Daqui a 3 dias ele vai sair, ele vai chegar diante de Faraó, ele vai dar lá um jeitinho e eu vou sair da prisão. Olha só o plano de Deus. Não. A Bíblia diz que ele se esqueceu de José. Como é que uma pessoa vai se esquecer de alguém? Foi o próprio Deus que deu uma amnésia nesse copeiro. Porque, irmão, você consegue entender isso? Que o copeiro foi liberto por causa da interpretação do José. Como é que uma pessoa vai se esquecer, não ser grata? Puxa, obrigado, você me... Não, ele se esqueceu. Deus trouxe uma amnésia na vida desse copeiro. Diz: não, você não vai lembrar dele agora. Não é o momento, vai chegar o tempo em que você vai lembrar. Houve o tempo certo, em que o copeiro, 2 anos mais tarde, lembrou, né? Olha que lembrança, né? Ah, José! Mas teve um momento certo para isso. Teve um momento certo para isso. Então eu quero dizer para você: tem um momento certo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, para todo o propósito. Se nós não sermos pessoas que se atropelam e que esperam o processo e suportam a pressão, suportam o dia mau, suportam as lutas com perseverança, você vai viver o propósito de Deus sobre a tua vida. Amém? Então nós não podemos, temos que ter muito cuidado com isso. O sonho, vamos entender, eu vou começar pelo sonho do padeiro. Vamos terminar depois com o sonho do copeiro. O sonho do padeiro significa o sonho centrado no eu. O sonho do padeiro significa o sonho que é centrado no eu. Você vai perceber no versículo 16 até o 19, voltando ao texto que a gente estava lendo. Vendo, porque o padeiro ele viu a interpretação do copeiro, achou legal e diz: deixa eu contar o meu também. Mal sabia da interpretação, né?
Aí ele contou o sonho, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, porque qual que era a motivação? Puxa, gostei dessa interpretação, eu quero a minha também. Então disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. Outras versões falam arte de padeiro. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. O que significa tudo isso? Nós vemos aqui os elementos desse sonho. Cestos, 3 cestos na cabeça. Pães que ele produzia, aves comendo e cabeça cortada. O que significa? Os pães produzidos por ele significa sonhar com aquilo que eu produzo. É um sonho que é baseado em habilidade pessoal, realização própria, reconhecimento humano. Né? É um sonho que ele fala sobre, né, a arte de padeiro. É um sonho com aquilo que eu produzo, as minhas mãos estão fazendo. É um sonho que se baseia na habilidade, naquilo, né? Eu sou padeiro, eu faço a minha arte aqui com os pães aqui, né? Eu sou o cara. Realização e reconhecimento humano. Tem muitas pessoas que vivem por causa de carências. Às vezes o sonho da vida dela é assim, eu vou fazer para provar para os meus pais que eu vou dar certo. Eu vou fazer para provar para aquelas pessoas que eu vou vencer, né? Reconhecimento humano, ela quer, são carências, são feridas, são situações da vida dela que mal resolvidas e que hoje ela está vivendo um sonho para mostrar para os outros que ela tem capacidade, que ela pode. Isso significa um sonho centrado no eu, sonho centrado no ego. Fala ali também, cesto sobre a cabeça ela representa o que na Bíblia? Autoridade, governo. Cabeça representa autoridade, governo. O que governava a vida desse homem? Era o que ele produzia, era o que ele realizava. Era isso que governava o seu sonho. As suas habilidades, o que eu faço. Deus está mostrando para ele através do sonho, esse sonho profético sobre a vida do padeiro. Deus está mostrando o que estava no coração dele. Deus está revelando o coração do padeiro. Sobre, eu posso, olha o que eu faço, olha a minha habilidade. Quando fazemos aquilo que governa a nossa vida, quando isso, o ego assume o trono do nosso coração. As aves, fala ali também no sonho, as aves na Bíblia representam a ação maligna. Lá em Mateus, na parábola do semeador, capítulo 13, a Bíblia fala que as sementes que caíram à beira do caminho, aves dos céus vieram para comer essas sementes. E quando Jesus interpreta as aves, diz o diabo, os demônios, representa. Aves na Bíblia fala de demônios, essa ação maligna. O diabo se alimenta da carnalidade. O diabo se alimenta da tua carnalidade. Ele se alimenta disso. Então as aves da representação maligna, sonhos carnais, sonhos que não vêm de Deus, são sonhos onde o diabo está ali. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele vai mostrar para você qual é os sonhos que Ele tem na tua vida, o propósito. Você não quero, eu quero viver os meus sonhos, eu cuido, Senhor, de mim mesmo, eu sou habilidoso nessa área, eu posso fazer isso. E às vezes a gente acha que Deus vai dar um aval para os nossos sonhos, e não. Muitas vezes Deus vai te deixar, olha, eu não tô com você nisso. Eu não estou com você nisso. A gente pede, Deus me abençoa. Só que se for esse tipo de sonho, você acha que Deus vai abençoar? Se você está vivendo esse tipo de sonho carnal, você está vivendo esse tipo de sonho onde o teu ego fala mais alto, onde o teu eu está gritando, Deus não vai te abençoar. Sabe quem que você está atraindo para perto como parceiro? O diabo. Né? O próprio Satanás você está atraindo como parceiro para fazer sociedade contigo no teu sonho. Você está dizendo para ele, né? Porque quando Deus diz não, e mesmo assim você se rebela, você desobedece, e a Bíblia fala que toda desobediência é uma rebeldia. Então a rebeldia é um pecado de feitiçaria, e feitiçaria atrai demônios.
Então toda vez que você está vivendo um sonho que não está alinhado com Deus, e Deus já te disse para não fazer, Deus já te disse para não ir, Deus já te disse para você parar, mas você insiste, porque você, não, eu posso, Senhor, eu consigo, né? Eu até falei com os pastores já, né? Eu já até contei, pedi oração lá no meu GC, já falei, mas muitas vezes Deus não está aprovando esse sonho, sonhos carnais. Qual é o fim desse sonho? A morte, a destruição. Porque o que aconteceu no final? Foi cortada a cabeça dele, foi enforcado. Muitas vezes o teu sonho, aparentemente, parece que até está prosperando agora. A Bíblia fala que há caminhos que parecem direito, mas o final são caminhos de morte. Pode ser que por enquanto você possa parecer próspero, possa que está tudo dando certo, mas pode ter certeza que se Deus não está nesse sonho, vai dar errado, irmão. Você não vai frutificar. Você não vai frutificar. Se Deus não está nisso, irmão, pula fora. Pula fora. Se você acha que você tem a capacidade, a habilidade, não, eu estudei, eu fiz, eu me preparei, eu fiz tantos cursos, eu fiz tantas coisas, eu tenho essa habilidade, irmão, que bênção. Isso não significa que Deus não pode usar isso para a sua glória. O problema é quando o teu sonho é usado para você mesmo. Eu estou falando do ego. Eu estou falando do teu eu. Quando você vive para você. E Jesus não tem participação nenhuma nisso. Jesus não está no centro disso. Jesus não é o centro do teu sonho. Você só vive para se satisfazer. Isso é perigoso. Nós vivemos numa cultura, a gente falou até sobre a cultura. A gente vive numa cultura que incentiva, realize os seus sonhos, corra atrás do que você quer, né? Não é assim? O mundo nos empurrando para caminhos que Deus não nos mandou ir. O mundo está te empurrando, não vivam conforme, né, do pastor Eduardo, não vivam conforme os padrões desse mundo. Todo mundo está lá mostrando, olha o meu sucesso, olha quanto dinheiro eu estou ganhando, olha o meu carro novo que eu comprei, olha só, olha onde é que eu estou agora, estou em Paris, não, agora eu estou nos Estados Unidos, olha como eu estou vivendo, olha só, é só sucesso. E aí você olha para aquilo, o mundo te empurrando, a cultura te empurrando, e está te dizendo, vai, você tem que ir atrás também. E você não para ouvir o que Deus tem para você. Então a gente vive uma vida completamente sem propósito. A gente fica correndo atrás do vento. A gente fica correndo atrás do vento. Correndo atrás de coisas que realmente não satisfazem a nossa alma. Porque a única coisa que vai satisfazer a tua alma é a presença do Espírito Santo, irmão. Só é a presença de Deus. Essa mensagem ela tem realmente esse discernimento, trazer um discernimento para que você veja onde é que você está. Porque eu não estou falando contra sonhar, eu estou falando que nós precisamos discernir se o sonho que você está vivendo é um sonho que está centrado em você mesmo. É um sonho que não serve ninguém. Enquanto eu estou bem, está bem, né? Enquanto eu estou bem, estou prosperando, estou ganhando dinheiro, está tudo certo. Nós já vamos entender o sonho do copeiro. Lá em Tiago capítulo 3, Tiago capítulo 4, versículo 3. 4. Tiago 4, desculpa, eu inverti. 4, 3. Diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus próprios prazeres. O Tiago não está falando aqui com os do mundo, tá? Tiago não está escrevendo para as pessoas do mundo. Tiago está falando com a igreja. Tiago está falando com os irmãos. Então esses irmãos que Tiago está confrontando, está dizendo, olha, vocês estão orando, vocês estão pedindo por coisas que é apenas para vocês esbanjar nos prazeres de vocês. Não tem propósito nenhum com o reino de Deus. É apenas por prazer. Eu preciso satisfazer o meu prazer. Deus me dá e Deus não vai dar. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Por que Deus não dá? Por quê? Por que Deus vai dar alguma coisa para você pecar? Faz sentido? Para que Deus vai te dar alguma coisa para você pecar? Jamais Ele vai fazer isso. Então Deus não vai te dar algo que você vai, onde vai alimentar a tua carne. Deus não vai te dar. Deus tem outros planos sobre a nossa vida. E o sonho do copeiro. O sonho do copeiro,
lá em Gênesis capítulo 40, versículo 9, vai dizer assim: então o copeiro-chefe contou o seu sonho. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Você percebe aqui, né, nesses versículos, o que a gente vê? A videira, uva, o copo, servindo o rei. Este é um sonho que não está focado em si mesmo. Este é um sonho que não está focado naquilo que ele produz. Porque o sonho do copeiro é o sonho de alguém que vai até a videira para pegar do fruto. E quem que é a videira verdadeira? Quem que é a videira verdadeira? Esse sonho é profético, está falando de quem? De Cristo. Alguém que vai até Jesus e pega dos frutos, espreme no copo e serve. É um sonho com propósito. É um sonho que está servindo o rei. É um sonho que está servindo o rei. O teu sonho, meu irmão, está servindo o reino de Deus? O sonho que está no teu coração, que queima no teu coração, está servindo os propósitos de Deus? Você tem alimentado que tipo de sonho? O sonho carnal do padeiro ou o sonho carregado de propósito do copeiro? Aqui fala desse homem que o foco nesse sonho do copeiro não é a realização pessoal, não é a realização dele. Ele não fez nada. Tudo que ele fez foi pegar o fruto e espremer, porque quem estava produzindo era a videira. O fruto está nele, não somos nós. É por isso que a gente canta, é Ele, é porque dele, por Ele, a glória é dele, é tudo dele. Então se você está vivendo um sonho carregado de propósito, que serve aos outros, que serve o rei, que serve os propósitos do reino, irmão, esse é o tipo de sonho que gera vida. Esse é o tipo de sonho que gera vida. Muitas vezes, irmão, você tem um sonho de ser um empresário, e não tem nada a ver com, não tem problema nenhum com isso, sabia? Mas deixa eu te dizer algo. Se Deus realmente está nesse sonho, use a tua empresa para servir o reino. Use a tua empresa para servir o reino. Não se preocupe apenas em prosperar para si. Se preocupe em servir os outros, através daquilo que Deus vai te dar. Você que está trabalhando, você que está, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero fazer essa faculdade, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Bênção de Deus, não é problema. Desde que você tenha propósito, desde que você use daquilo que Deus está te abençoando, para que os propósitos de Deus se cumpram. Porque muitas vezes, irmão, nós só estamos preocupados em ganhar mais dinheiro. Isso é espírito de mamão. Se tudo que tu quer é ganhar mais dinheiro, deixa eu confrontar mamão aqui. Você está servindo mamão. O teu Senhor é mamão, não é Jesus. Não é Jesus. Porque Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Existem 2 senhores. 2. De novo. 2 sonhos. Interpretações. 2 senhores. Você vai escolher. Ou você vai servir a Cristo, ou você vai servir a Ele, cumprir os propósitos de Deus, ou você vai servir mamão, as riquezas. Você vai se sujeitar a ser um escravo de mamão. Tem pessoas que estão sendo escravas de mamão, estão perdendo a sua família, estão perdendo o seu casamento, estão perdendo a sua vida saudável, estão perdendo tempo com os filhos, porque querem servir mamão. Estão ali para servir mamão. Não tem tempo de qualidade com a esposa e não sabe porque o casamento está sendo uma droga. Não tem tempo de qualidade com os seus filhos, não sabe porque os filhos não estão querendo vir na igreja. Não tem tempo de qualidade de oração, não sabe porque a vida espiritual está arrebentada. Porque você está servindo mamão. Você está sendo servido mamão, e a gente precisa deixar claro isso. Jesus não é o teu Senhor, é mamão. É mamão. Esse principado tem que ser confrontado nesses dias. Para de servir mamão, meu irmão. Se contenta, a Bíblia fala do segredo do contentamento. Se você não é contente, se você é infeliz com o teu salário, se você é infeliz com o que você trabalha, irmão, você precisa rever muita coisa na tua vida. Deus não tem problema nenhum em fazer você prosperar, em fazer alguém enriquecer, desde que carregue propósito. Propósito.
Porque se é apenas para você servir a si mesmo, esse sonho vai te matar, vai te destruir. Por mais que em vida você possa ser uma pessoa que aparentemente carregue sucesso, no fim dela, às vezes você volta e parar até no inferno. Porque a morte não tem a ver apenas com a vida na terra. Às vezes você pode viver a vida inteira aparentemente sucesso. Tudo, aos olhos humanos, parece que você está prosperando, parece que você está tendo sucesso. Mas o pior fracasso do homem é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. O pior fracasso de um homem e de uma mulher é ser bem sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer. Você está entendendo? Porque a gente precisa mudar essa mentalidade, essa cultura que nos empurra a servir Mamon e começar a parar com isso. Jesus fala lá em Lucas capítulo 14 que se alguém quiser me seguir e não me amar mais do que seu pai, do que sua mãe, do que seu irmão, do que sua família, ou até do que a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E Jesus fala que você, antes de construir uma torre, você precisa calcular se você vai ter condições de terminar essa obra. Se você quer seguir Jesus, Jesus não está te chamando, venha de qualquer jeito. Jesus está dizendo assim, calcula, você tem condições de ir até o fim? Faça o cálculo. Você está disposto a pagar o preço para viver os meus sonhos? Você está disposto a pagar o preço para viver o que eu tenho para a tua vida? Você está disposto a tomar sua cruz e negar a si mesmo? Negar esses sonhos carnais, esses sonhos pecaminosos? E às vezes não são sonhos maus. Não são sonhos maus no sentido da palavra, mas são sonhos que não carregam propósito nenhum. Se você quer ser um discípulo de Cristo e tomar o fruto da videira, você precisa tomar uma decisão nessa noite. Abandonar o sonho carnal, o sonho do padeiro, e assumir o sonho aonde não é sobre você. Não é mais sobre você. Você saiu de cena. Você já não é mais o protagonista. Deus pode usar sim as tuas habilidades, amém? Deus pode usar sim as coisas que você já cursou, já se preparou. Deus vai usar. Se você tem esse propósito no coração, Deus, eu quero usar tudo para a tua glória, irmão, você vai prosperar. E José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Deixa eu dizer algo para você. Quando você serve os sonhos de alguém, Deus vai levantar alguém para também servir o teu sonho. Quando você está disposto, porque José chegou na prisão, viu o copeiro e o padeiro preocupado e diz, o que aconteceu? Sonhei, conta para mim, deixa eu te ajudar. José interpretou o sonho. José foi um servo de Deus para ajudar eles. Quando você está disposto a servir o sonho de alguém, quando você está disposto a honrar o propósito na vida dos nossos pastores, pastor Elton e a pastora Marli, que não estão aqui presentes, mas sabe, nós como igreja precisamos honrar os sonhos que Deus colocou na vida deles. O sonho, eles vieram aqui porque Deus os trouxe para cá. Sonhos que alimentaram no coração dos nossos pastores, e nós como igreja precisamos servir esses sonhos. Então não corra atrás do teu próprio ministério, da tua própria fama, do teu próprio sucesso. Aprenda a servir, porque vai chegar o tempo em que os teus sonhos, Deus vai levantar alguém para servir eles também. Vai ter o tempo que, assim como José, Deus vai levantar alguém para lembrar, opa, vai chegar a tua hora, irmão. Se ainda não é a tua hora, te aquieta, fica quieto. Se ainda não é o teu momento, aquieta teu coração. Você não precisa tentar dar uma ajuda para Deus. Você não precisa tentar acelerar o processo. Você não precisa fazer que nem Abraão fez com a sua escrava, né? Chegando lá, mas Deus prometeu um filho, né? Mas não está acontecendo. Vai que é por esse caminho aqui. E aí, gerou um grande problema na vida do homem. Ele teve um filho com Agar, a egípcia. Aquele homem Ismael se tornou um grande problema. Até hoje está lá sendo um problema. Até hoje. Por causa de uma precipitação. Pare de se precipitar, meu irmão. Quero te convidar a ficar de pé. Quem entendeu essa ministração? Irmão, essa é uma decisão que você vai ter que tomar. São dois tipos de sonho. Está muito claro isso. O sonho que alimenta a tua carnalidade. O sonho que alimenta só o teu sucesso.
O sonho que apenas fala de você. O outro sonho é um sonho que não tem nada a ver sobre você. Você não é o protagonista. Você sai de cena. Quem aparece é a videira. É Jesus. É dele que vem. É dele. Irmão, é você que vai decidir. Deus não está aqui para obrigar ninguém a tomar decisão nenhuma. Mas é necessário, nesses dias que nós estamos vivendo, dias finais, dias proféticos, nós estamos caminhando para o fim. Mais perto do que qualquer que você possa imaginar. Nós estamos caminhando para o fim. Para o final de todas as coisas. Nós estamos caminhando, irmãos, para aquilo que Jesus falou. O tempo da restauração de todas as coisas. Nós estamos no fim, irmão, realmente mais do que você possa imaginar. Então não seja enganado pelo diabo, não seja enganado. Nessa noite Deus está abrindo os teus olhos. Pare de se enganar. De achar que viver para si mesmo vai te trazer algum tipo de alegria. Toda pessoa que serve a si mesma, ela vai acabar morrendo por dentro. Porque nós não fomos criados para isso. Deus não te criou para servir você mesmo. Mas quando você serve alguém, você começa a enxergar propósito. A gente sabe disso, né? Você já serviu alguém, como isso traz gratificação, como isso traz alegria, a generosidade, o coração generoso. Por isso nessa noite eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí no seu lugar mesmo e assumir um compromisso com Deus.